Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Esse é um dos destaques do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Você que está acompanhando essa série, já estamos aqui na quarta sessão, que compreende os capítulos de 12 a 14. Nós já vimos a primeira sessão, que falou sobre os sete candeeiros, né, os sete candelabros, as cartas às igrejas. A segunda sessão foi os sete selos. A terceira sessão foi sobre as sete trombetas. E agora, nessa sessão, a quarta, então, do livro, que vai falar sobre o levantamento do quarteto do mal. O que seria o quarteto do mal, Isa? É o surgimento do dragão, que vai representar Satanás, o reino das trevas, o levantamento da besta do mar, que vai ser o anticristo, o levantamento da besta da terra, que é o falso profeta, e também vai falar rapidamente sobre a grande Babilônia, que estaria representando a falsa religião, que é aquela falsa ideia de que a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, passou então para o lado do anticristo, para o lado do falso profeta. Uma igreja que não vai pregar o santo evangelho, o evangelho da cruz. Então vamos lá para hoje a nossa sessão, e eu já convido você a dar um like aqui nesse vídeo, a compartilhar, bem como a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Esse vídeo faz parte de um devocional diário que iniciou no dia 1º de janeiro de 2024. Isso mesmo, estamos quase fechando o ano e sim, em dia, quase adiantadas com as leituras da Bíblia, que é um projeto anual de leitura da Bíblia. E também quero relembrar aqui que esse vídeo não tem o intuito, não tem o objetivo de aprofundar as leituras, de falar sobre fatos históricos. Eu não sou teóloga, porém eu quero provar para você, por meio desse ano todo lendo a Bíblia, de que é possível sim um leigo ter boas percepções, se tiver disciplina, foco, determinação, constância, é possível sim saber sobre a palavra de Deus, vendo vídeos, lendo a palavra, meditando na palavra. Esse vídeo também não é para pessoas avançadas, não, aqui é para iniciante, para aquela pessoa que nunca leu a Bíblia ou que está lendo pela primeira vez, que às vezes só leu alguns textos aleatórios, sem uma constância, sem uma sequência. E também eu quero lembrar a você que aqui nós vamos manter a linha textual e não a linha interpretativa, embora eu comente uma ou outra visão que eu concorde. Vamos lá para o ponto 1. O início do capítulo 12 já vai falar sobre o surgimento da mulher, do sinal que surge a mulher no céu, e depois, logo em seguida, o dragão. Inicia assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Aqui nós temos a imagem de uma mulher que pode, segundo linhas de estudo, segundo correntes de interpretação, que essa mulher, para o catolicismo, vai representar Maria, para os dispensacionalistas vai representar Israel, e um outro grupo ainda que não acredita no milênio, que seriam ali os amilenistas, que são os históricos progressistas, eles vão acreditar que essa mulher aqui é a igreja, é a representação da igreja. Então, essas três linhas, é possível essas três interpretações. Tá? Nenhuma é errada, como também nenhuma é 100% certa. Então, são linhas de estudo, são correntes de pensamento. Em seguida, apareceu um dragão. Esse dragão vai descrever aqui como um dragão vermelho, como ele tinha chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Ele estava perseguindo a mulher porque ele queria devorar o filho que ela ia dar à luz. Que essa cauda do dragão derrubou 1/3 das estrelas do céu, varreu e derrubou.
Enfim, ele estava assim para devorar essa criança que iria nascer. Então ouviu uma voz forte dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Esse dragão estava perseguindo a mulher, e Miguel, o anjo, e outros anjos do céu vieram contender contra eles, e eles foram derrotados e jogados para a terra. Os que estavam no céu, as pessoas que provavelmente já haviam sido arrebatadas, bem como as almas que já moravam juntos de Deus, ficaram felizes, porque esse dragão, segundo a visão de João, ele ficava constantemente acusando as pessoas que estão na terra dos seus pecados. E por isso que eles ficaram felizes e disseram que veio a salvação e o poder, porque ali eles teriam paz, porque não ouviriam mais essas acusações. Porém, olha só o que eles vão dizer em seguida. Portanto, celebrem-no, ó céus, os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, esse dragão foi atirado na terra. Os que estavam junto de Deus estavam alegres, porém, eles estavam dizendo: ai de quem estiver na terra ou no mar, porque ele iria atormentar. Aqui já estaria sendo a grande tribulação, que nós vimos que as 7 trombetas foram derramadas, foram derramados juízos sobre o mar, sobre as fontes de água doce, sobre a vegetação, sobre as pessoas. Então já estava acontecendo a grande tribulação, e aqui essa visão de João desse dragão que cai com 1/3 das estrelas. Esse 1/3 das estrelas também representa os anjos que se rebelaram contra Deus e vieram com ele. Então seriam todas essas entidades que estariam atormentando os seres humanos aqui durante essa tribulação. E aqui vai dizer que a mulher fugiu para o deserto e o filho foi arrebatado para junto de Deus. E a mulher ela foi provida de alimentos durante 42 meses, para que Satanás, que era esse dragão, então a deixasse em paz. Na sequência, nós vamos ver que esse dragão, então, como ele não conseguiu devorar esse filho, ele foi perseguir a mulher, também não a encontrou. Ele irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, quer dizer, dos descendentes dessa mulher, seja ela Israel, seja ela Maria, seja ela a própria igreja. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio lutar contra essa descendência e os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm ao testemunho de Jesus. Era contra essas pessoas que esse dragão iria contender, iria guerrear. E aqui no versículo 18, que é o último versículo do capítulo, vai dizer: Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E nesse momento nós fazemos a transição de capítulo já para o capítulo 13. João vai ver o surgimento de uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. É claro, gente, que aqui é uma figura simbólica. A pessoa do anticristo, que é essa besta do mar que surge, que é a visão do anticristo, somente João nomeia essa figura como anticristo, não será dessa forma. Aqui, essa representação simbólica é para falar do poder que essa pessoa terá. Aqui ele compara como urso, como leopardo, todas essas coroas, todos esses chifres, todas essas cabeças, quer dizer a respeito do poder que essa pessoa vai exercer sobre os seres humanos. O dragão, que representa Satanás, o diabo, que aqui mesmo vai dizer que é a antiga serpente, o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono, grande autoridade.
Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Fazendo um parênteses aqui, que eu havia esquecido de comentar isso, que é esse quarteto do mal, que na verdade são 3 pessoas e um poder, que é a Grande Babilônia, um sistema. Então, essas 3 pessoas, que é o dragão, que significa Satanás, o anticristo, que significa um líder político, que vai ser a pessoa que vai se colocar no lugar de Cristo, e o falso profeta, também, que vai significar ali um líder religioso, anticristo um líder político, o falso profeta um líder religioso, e o próprio dragão, que é Satanás, eles formam como que uma trindade satânica para copiar a trindade santa. Então nós vemos que Deus tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles têm o dragão, o anticristo e o falso profeta. E aqui vai falar exatamente dessa besta que saiu do mar. Ela tinha um ferimento mortal em uma das cabeças, porém havia sido curado, tal qual Jesus ressuscitou depois de ter sido ferido. Então, tudo que Satanás faz é para copiar as obras de Deus, as obras do seu Filho e do Espírito Santo, para enganar-nos. O anticristo não vai ser em forma de um monstro desse. O falso profeta também não, muito menos o dragão é assim. Eles são figuras que nos seduzem, são figuras que fazem com que nós acreditemos que aquilo também é verdade. Por isso que um dos anjos aqui no capítulo 14, que é na sequência, vai chegar dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa grande Babilônia é o sistema que como fala, trio, né? Não vou chamar de trino, é um trio, não vou chamar de trindade também. Esse trio vai estabelecer um sistema que vai enganar a muitos, que vai fazer com que pareça que sim, agora é que teremos paz, que sim, agora é que tudo vai se arranjar, que todos viverão em prosperidade. É esse o engano que o final dos tempos vai apresentar. Por isso que tantas pessoas vão ser enganadas. Na sequência, então, nós vamos ver a besta que saiu da terra. Essa besta que saiu da terra, ela vai simbolizar o falso profeta. Então, vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Quer dizer, ela tinha a aparência de cordeiro, manso, humilde, porém a sua fala era imponente, a sua fala emanava poder. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, quer dizer, era como um secretário dessa primeira besta, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Olha só, ela apontava, assim como o Espírito Santo aponta para Jesus na Trindade Santa, esse trio aqui da maldade, o trio do mal, né? Eu chamei de quarteto por conta da Grande Babilônia, que é um sistema, mas o trio aqui da maldade, o trio enganoso, essa besta que sai da terra aponta para a besta que sai do mar, que é o anticristo. Realizava grandes sinais essa besta que sai da terra, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, tal qual o profeta Elias também, que fez descer fogo do céu. Essa besta vai ter esse poder também. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. E depois ela fez com que uma imagem dessa besta do mar, que é o anticristo, fosse esculpida, e haverá um fôlego de vida que vai ser soprado sobre essa besta, sobre essa imagem, né, a imagem da besta, e essa besta da terra aqui, que é o falso profeta, ela vai fazer com que as pessoas adorem
essa imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Vocês já devem terem ouvido falar sobre isso, do sinal da besta que as pessoas terão na testa ou na mão, em uma das mãos, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Há grandes correntes que vão dizer que aqui é algo como um chip implantado por conta da tecnologia, por conta da internet, que quem não tiver essa marca não vai poder comprar nem vender. Nós estamos vendo isso passo a passo acontecer por conta já da fuga do dinheiro em cédulas. Hoje já é cartão, já é Pix, transferência bancária, enfim. Então aqui vai dizer que a pessoa que não tiver a marca da besta, que é o seu nome ou o número dela, não vai poder comprar nem vender. E é aquele famoso número, né, que é o 666 ou 666 ou 666. Então esse é o número. E aqui João diz assim: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Em algumas versões vai trazer 666 e não o número completo. Enfim, ninguém até hoje desvendou nem desmistificou essa marca, mas há os estudiosos que vão apontar para um chip, para a implantação de algo tecnológico no corpo humano. E por último, o capítulo 14 vai falar sobre o Cordeiro e os 144 mil selados. Nós vimos no capítulo 7 já, que foi na segunda sessão, a respeito desses 144 mil, que são pessoas, são homens. Na Bíblia vai falar que são homens que nunca tiveram relações sexuais, são castos. Por que são homens? Vai chamar de varões, não vai falar de mulheres. Esses homens estarão vislumbrando o Cordeiro, ou seja, Jesus, sobre o Monte Sião. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam inscritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então vocês se lembram que quando era para o sétimo selo, lá abrir o sétimo selo, teve aquela pausa, e daí o anjo disse assim: não fira ainda a terra nem o mar, porque precisam ser selados essas pessoas. E daí receberam o selo de Deus na testa, e são essas pessoas, elas são chamadas provavelmente para evangelizar, e é por isso que estão sempre acompanhadas de Jesus, sempre se tornaram pessoas, foram escolhidas pessoas castas já, que só se entregariam ao Evangelho, como era Paulo. Nós não sabemos se Paulo havia tido esposa ou não, mas ele falava que se não tivesse o dom de casar, que era melhor que ficasse solteiro. Então nós fazemos essa relação com esses 144 mil aqui, de serem evangelizadores, por conta dessa peculiaridade deles nunca terem tido mulher. E ele disse assim, que ouviu um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. E ele ouviu um cântico saído da frente do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, porém quem podia aprender a letra desse hino, desse canto novo que estava sendo cantado lá, era apenas esses 144 mil e mais ninguém. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles são os que não se contaminarão com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então são pessoas
castas, são pessoas puras que estão sempre diante, né, sempre acompanhando o Cordeiro, sempre acompanhando Jesus, e por isso eles eram privilegiados de ouvirem e aprenderem esse cântico, esse hino. E também vai reforçar que eles são pessoas puras, que nunca blasfemaram, que nunca mentiram, que nunca tiveram contato com mulheres. Na sequência vão ter a figura de 3 anjos. Um anjo ele estava com o evangelho eterno nas mãos. O outro anjo vai anunciar que caiu a grande Babilônia. E o terceiro anjo vai denunciar, vai falar que quem tiver a marca da besta vai sofrer a ira e o furor de Deus. Olha lá. Eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Quer dizer, vai haver uma evangelização em massa nesse período. O outro anjo saiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quer dizer, é o sistema que será implantado pelo anticristo e pelo falso profeta, com o amparo, com o sustento do próprio demônio. E o terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Quer dizer, aqui já haverá a ira pura de Deus, não vai ser mais misturado com misericórdia, como foram nas 7 trombetas, que só feriram 1/3 da vegetação, 1/3 das águas, 1/3 das pessoas. Aqui já não, esse anjo vai dizer que vai sofrer toda a fúria, toda a ira de Deus. E por fim, dos versículos 14 ao versículo 20, vai falar da colheita. Ele vai ver uma nuvem branca e sobre essa nuvem sentado como se fosse um filho de homem, que é a figura do próprio Jesus, com uma foice na mão, bem afiada. E daí saiu do santuário um anjo que falou para aquela figura que estava ali sobre a nuvem, que é o próprio Senhor, para que ele passasse a foice em toda a terra, porque a colheita já estava madura. Assim que aqui... Deixa eu começar aqui. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. E depois também um outro anjo surge com outra foice para colher, então. O Senhor passa a foice e o outro recolhe. Aqui vai falar de colheita, de cachos de uva, mas somos nós, os seres humanos. Então vão ser tiradas essas pessoas que estavam ainda sobre a terra, que não haviam se convertido, que não haviam seguido aos mandamentos de Deus, que haviam se dobrado ao trio ali, né, ao dragão, ao anticristo e ao falso profeta. Então, Jesus vai ceifar essas pessoas, um anjo vai recolher e vai dizer assim: o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. O que é um lagar, gente? É um local onde as uvas são pisadas, onde as uvas são esmagadas e recolhidas o seu suco, o seu sumo. E aqui vai dizer que elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, imagine, o freio de cavalo é o que vai na boca do cavalo, dá mais ou menos uma altura de 1,10 m, 1,20 m, 300 quilômetros de 1,20 m de sangue é a representação do que vai ser essa ira de Deus, de que vai ser essa colheita
da iniquidade, da impiedade, da desobediência, dos ouvidos surdos que não quiseram ouvir a palavra, que não quiseram ouvir os mandamentos, que não quiseram seguir a Deus, porque oportunidade tem. Nós estamos vendo nos profetas que Deus mandou os profetas durante muitas décadas em Israel, em Judá, e hoje Deus tem enviado sinais e nós estamos ainda pensando se nós vamos obedecer, se nós vamos seguir os seus mandamentos, os seus preceitos. A ceifa está chegando, né? A colheita vai chegar, a safra está madura e vai ser colhido e essas uvas serão pisadas. Eu não quero estar no grande lagar. Eu quero estar com a marca de Deus, a marca do Senhor na minha testa. Eu não vou estar podendo estar sempre entre os 144 mil, né? Porque se forem só homens, mas entre a igreja que ou tendo arrebatamento ou não, eu não quero ser uva pisada no lagar de Deus. E eu espero que você também não, meu irmão, minha irmã. Se converta ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Pode ser que amanhã seja tarde. Faça isso hoje. Declare na sua vida: eu sou do Senhor Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu nego o trio do mal. E assim que Deus possa ouvir as nossas orações como um incenso que sobe a Ele e fazer a sua vontade na nossa vida, que é sempre, sim, nos salvar e nos resgatar para Ele. Convido você a não perder o conteúdo aqui do canal, tá? Nós temos ainda a quinta, a sexta e a sétima sessão do livro de Apocalipse. Não perca os próximos vídeos. Tchau, até mais!